Padre Henrique Ugé, missionário do PIME, italiano. Ele também, nesse ano, celebra 50 anos de ordenação sacerdotal. Sim. Então, padre, como começou a sua vocação missionária? Minha vocação missionária é a origem da infância mesmo. A minha paróquia lá da Diocese de Lodi, de Castiglione d'Adda, tinha este movimento de animação missionária, da infância missionária. Aí começou a brotar, depois com o contato com o PIME, que tinha numa casa de um seminário menor lá na diocese, aí foi entrando. Mas a semente foi no meu dia da primeira comunhão, em que a irmã que nos preparou falou: olha, criança, vocês podem pedir a Deus qualquer coisa, porque o dia da primeira comunhão Ele vai atender. Eu fiquei pensando, mas eu não sei nada, Jesus, faz tu. Quando eu falei isso, o que aconteceu? No meu coração veio uma voz que falou: por que você não se torna padre? E de tarde fomos no seminário visitar, assim, aquele tempo, não é? E foi entrando em uma sala, eu estava no fim da fila como criança, entrei e vi um mapa imenso. Eu pensava que todo mundo era cristão, mas aquele mapa me ficou na mente, porque eu vi quantas pessoas ainda... E daí que nasceu, é uma voz que me diz: padre, sacerdote e missionário. Daí depois, claro, passaram momentos difíceis, 17 anos, 23, quer dizer, uma vocação precisa sempre de renovar e tudo, mas a origem foi lá na minha paróquia mesmo. A sua missão sempre foi, né, na Amazônia. Na Amazônia. E como você achou a Amazônia, né, quando chegou no Brasil? Eu cheguei no Brasil 31 de dezembro do 71, praticamente no 72, em São Paulo, com Dom Arcângelo. E depois a minha destinação, depois de 2, 3 meses, foi a Amazônia, em particular Parintins. Claro, naquele tempo, no 72, são quase 50 anos, né? E o que eu vi? Ainda um lugar pobre, de pessoas que viviam de pesca, de trabalho. Eu fui destinado logo em Barreirinha, que era uma das paróquias do interior de Parintins. Estava com o padre Dom Mário, agora bispo Dom Mário, e lá comecei a ver mesmo a missão que eu sonhava. Depois de 15 dias foi andando, porque o bispo me tinha dito: vai lá, tem uns índios, vê como é a situação. E daí vi uma situação muito triste, morriam de sarampo, de tuberculose, etc. Mas era um povo muito simples, muito unido, que eu gostei muito. Claro, se sofria junto, se ficava alegre. É uma estrutura ainda muito regional, muito ligada à tradição, sobretudo de produzir para viver. E claro, da cidade vinha tudo na parte assim mas ainda também Parintins, não é Parintins de hoje, tinha menos do que a metade Barreirinha, por exemplo, eu cheguei lá, eram 5, 6 mil, agora são 20 mil na cidade, com o interior mais. Por isso encontrei uma Amazônia assim um pouco o que eu pensava, não me surpreendeu nada, porque também na preparação do PIME, através da testemunho de muitos missionários também, a gente se viu o que me ensinaram, o que foi testemunhado, o que foi dito, estava aí. E como mudou o território da Amazônia ao longo desses anos? Ao longo destes anos. Bom, eu
podia dizer, porque eu entrei logo também na parte de atividade específica da área indígena. Eu participava também desde o começo, começou o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que fizemos um grande trabalho para sensibilizar. Estou falando, estamos no tempo da ditadura, e por isso eu sempre acompanhava em loco, com muito ver as aldeias e tudo, e também na parte, seja no nível regional com outros missionários, seja a nível nacional. E era uma situação muito difícil, muito assim, ainda se falava, mas ninguém não se interessava muito, né? Agora explodiu também demograficamente, tecnologicamente, etc. E o perigo maior tinha também naqueles tempos, né? Da invasão, famoso problema da devastação da floresta e tudo, né? E agora é mais maciça, mais pensada, mais difícil de um certo lado, porque no crescimento, no desenvolvimento, também o povo ficou assim, sobretudo os jovens, olham mais para a cidade, olham mais para o futuro, desenvolvimento, etc. Por isso que não é fácil. Mas tem uma coisa que eu me admiro, seja na área indígena como na área do caboclo, que se diz, na cidade, o amazonense não muda, no sentido íntimo, interior, de referencial, emotivo, espiritual, etc. Não é? Ele se reveste da moda, tem indo com o celular para dizer, ou também outros meninos da cidade, tem tudo o que tem na nossa civilidade, nas grandes cidades eu estou falando mais do interior da Amazônia, né? Das grandes cidades do Brasil e do mundo, mas esta alma, esta sensibilidade a um Deus, a uns valores, etc., ainda são sensíveis, é que estão sendo apagados desta máquina que cancela, que pega estas gerações e leva a si, sabe lá onde, com esse desenvolvimento. Isso não foi muito bom, porque foi uma mudança rápida, também entrou muito também a droga, certas modas, certas formas de vida, mudou muito mesmo. Mas eu estou vendo que, na medida, como estou falando como padre, não é? Missionário, a igreja, nós, o testemunho, consegue entrar na vida, na alma, eu digo, no âmago. O âmago para nós é mesmo a parte principal da árvore, não é? Quando você entra no âmago da pessoa, aí vê um mundo que está com sede de Deus, tem uma vontade de entender melhor a mensagem de Jesus, etc. Mesmo se fora, não é o que aparece. O que significa hoje fazer missão, ser missionário dentro do território da Amazônia? Significa uma coisa: primeiro, visitar, ter contato. Não é um projeto que eu faço, eu executo, porque cada área, a Amazônia é um continente, não é? Cada área em que eu vou, até cidade ou grupo de pessoas, eu tenho que antigamente se dizia encarnar, quer dizer, tenho que entrar, não ser como eles, mas com eles. Entende? Quer dizer, aquela atenção, sobretudo às comunidades, qual é os problemas, as dificuldades. Estou falando mais também do lado religioso, como é estruturada, porque tem muitas comunidades que não têm padre, não têm uma assistência direta, não é? Estou falando mais que, por exemplo, eu tenho 30 comunidades, não posso estar no meu... E o que significa? Eu acho muito importante a visita. Para mim sempre foi o modelo de Jesus, que ia de aldeia em aldeia. De vez em quando ele fala, né? Mas tenho que ir também nos outros lugares, porque por isso estou chamado. Não é tanto o monte de doutrina ou de, não sei, pensamentos ou projetos,
assim, teórico, etc. É o contato com a pessoa. Se você visita uma pessoa, ela diz: o padre passou na minha casa. Nem que seja uma vez na vida, para dizer, quer dizer, é outro mundo, quer dizer, é a pessoa. A pessoa vem. Por isso, que inicia, dá muita importância a isso. Qualquer pessoa, até criança ou velho, eu me lembro que eles se admiram, sobretudo os índios, etc., porque o padre, se ele se comporta, é respeitado, seja pela autoridade cívica, seja entende? Mas tem que manter você. Repito, porque teve um tempo em que se pensava que eu vou lá comer com os índios, faço o quê? Não somos índios, não somos caboclos. Estou fazendo missionário, eu entendo que deixa a sua origem, a sua pátria, mesmo no Brasil, né? E vai. Por isso você tem que dar atenção com eles, não é como eles. E isso, eu me lembro um elogio que me fizeram, né? Diz: Padre Henrique, nós lhe agradecemos porque o Senhor nos tratou como gente. Para um que está no Brasil, entende bem este termo assim, não é tanto o que você faz, também serve, claro, não é? Na missão é missão, mas esta atenção à pessoa, como fazia Jesus. Dava atenção ao pecador, à criança, à mulher, até discutia, porque você não é mulher do meu povo, eu não faço um milagre. Aquela me marcou muito esta aqui, ela diz, mas também as crianças, os cachorrinhos pegam o que cai da... Esta atenção, talvez, tem que ter uma paciência, por exemplo, não olhar muito o relógio, mesmo que tem que ter a pessoa, o que vem aqui pela primeira vez. Aqui um padre que tem quase 50 anos de Amazônia, digo, dá atenção à pessoa, é um modelo de Jesus. É só ler o Evangelho e você vai entender esta parte, né? Nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos, se falou muito da Amazônia, né? Até o Papa, né, que convocou, né, um sínodo especial sobre a Amazônia. E quais são os desafios que a Igreja tem hoje no território da Amazônia? E os desafios, o sínodo foi um grande evento que abriu as portas para muitas pessoas que não conheciam, não é? Agora, os grandes desafios é ajudar as pessoas que vivem, que estão aí, para eles, como se diz, produzir eles mesmos uma evangelização enculturada. Não deve vir de fora. Nós podemos ajudar. Por exemplo, a interpretação do Evangelho, como viver, como também a parte do sacramental, etc., podemos dar. Mas faço um exemplo. Eu, depois de tantos anos, tenho 15, 20, que chamam catequistas maiores. Alguns são até já vovó de 40, 50 anos. Mas são estas pessoas que já na vida, porque o importante é isso, não é teoria, tiveram dificuldades. E um desses nós mandamos até no sínodo, colocou o colar no colo do Papa Francisco. Bom, este aqui, eles se animaram e são eles que aos poucos vão individuando se tem que ter um ministério deste tipo, do outro, padre, não padre. Quer dizer, tem que nos acompanhar, cultivar, insistir muito sobre, não é mudar para mudar, Por isso que eu estou esperando muito esta evolução de quem vive, de quem o protagonista tem que ser eles da missão. Claro, nós devemos acompanhar, etc. Também, olha, eu estou insistindo muito, o meu sonho é isso, colocar a Eucaristia. Eu estou falando como padre, como católico,
nós temos estes pilares também nas comunidades do interior indígena em particular. A nossa diferença é a Eucaristia. Mas não é só uma Eucaristia para ter um sacrário e dar a comunhão de domingo, mas tudo é um discurso muito longo, mas entrar, porque nós somos, a Eucaristia é a nossa igreja, também na missa e tudo isso. Depois vem a devoção à Nossa Senhora e eu chamo sempre, estou lá no meio dos barcos, né, a barca de Pedro. Diz, gente, vamos ficar na barca de Pedro, né? Neste caso o Papa Francisco. E tem muitos navios bonitinhos que andam por ali, mas não se deixam iludir. A barca de Pedro. Por isso estes pilares que são, no meu ver, o caminho, né, para a missão, para a Igreja da Amazônia. Repito, a Eucaristia é o dia em que tem poder deixar a Eucaristia, mas como viva adoração, culto, mesmo a Eucaristia e a devoção à Nossa Senhora. Isso já tem bastante comum na Amazônia, mas uma devoção não simplesmente devocional, mas mesmo e depois estar seguro, porque tem muitas seitas, muitas pessoas que falam de Jesus, né? Mas não sempre isso, ficam pessoas muito abaladas, porque é quem tem a verdade e quem não tem, não é? Por isso eu estou falando com a simplicidade de um povo que eu tenho que acompanhar, que viver. O que é que a Amazônia ensinou a sua vida? Sua vida de padre, de católico? Me ensinou, primeiro, a pessoa vem antes das coisas, que nós chegamos numa Europa cheia de projetos, que é a beleza da nossa cultura greco-latina, mas tem os seus limites, não é? Me ensinou a ter uma paciência. Eram 3 coisas que eu dizia: paciência, paciência, paciência. Mas uma paciência que não é aguentar ou segurar a vida, tá bom, não dá, vamos deixar correr. Mas é deixar o tempo e as coisas que nos falam. Eu aprendi dos índios esta sabedoria, não é? Mesmo que eu chamava sempre 1 a 4, que não sei, na Europa eu fazia numa hora, que tem que fazer em 4 horas, etc. Mas não, sem julgar ninguém, mas o ritmo, etc. Esse aqui é para nós europeus, rapaz, é dura. Depois de todo este ano ainda, este equilíbrio. E também, como eu já falei, não é? Antes de fazer a coisa, o projeto, as pessoas. Às vezes não fazer uma coisa linda, mas depois quem leva à frente, ou às vezes não consideramos algumas pessoas, esta prudência, esta calma, claro, tem os defeitos do exagero, né, da calma, mas eu digo, este aqui, e também como chama-se, a sensibilidade, o amor, agora como padre, o meu celibato que eu vivi aí foi muito bom, porque eu me dediquei às pessoas. Para mim, as famílias, a jovem, mulher, homem, tudo, e como se fosse o meu irmão, minha família, como diz Jesus. E receberei o cêntuplo. Quando ele fala deste cêntuplo, não é só lá em cima, tem esta parte. Termino com um pequeno exemplo. No 75, depois de 3 anos que estava trabalhando em Barreirinha, ela não tinha nem telefone nem nada. Bom, veio a notícia da morte improvisa, já estava, coitado, do meu pai, não é? E através de um rádio amador eu consegui a notícia, de me garantir que estava, assim, era um oficial aposentado que viajava com um barquinho, e às vezes passava lá, não é? Bom, eu chorei aquele dia quando ele me anunciou, etc. E de noite, que era um dia normal, não é? Quando se espalhou a notícia que tinha falecido meu pai, a igreja encheu. Mas mesmo eu fiquei... E olha, e tinha pessoas que choravam. Eu pensei entre mim, se eu estivesse lá na Itália, talvez não tinha todas estas pessoas.
mas não, porque ela é povo simples, né? Não é assim, faz assim para formar de idade, não. Mesmo criança, jovem, eu digo, puxa, está aqui minha mãe que chora, está aqui minha irmã, está aqui a minha família, toda. Entendi. Isso foi eu não pensava isso, foi por isso é que tem coisas que marcaram na minha vida. Outra coisa, uma vez tinha um problema da terra, tantas coisas, né, todos estes anos. Eu falei, os índios, mas os brancos fazem isso, aquilo. Eu brincando falei assim, mas eu também sou branco. Não, o senhor é só branco de pele, dentro do sangue dele. Para dizer, às vezes, mas você tem que ter mesmo este ritmo, esta paciência, esta coisa que... Bom, de vez em quando ninguém é perfeito, né? Tem alguma, mas isso que me deu a Amazônia sempre. Por que um jovem deveria escolher hoje o caminho da missão? Da missão, olha, eu escolhi o caminho da missão, que eu lia muito também de menino, de jovem depois, né? Para levar a mensagem de Jesus num lugar onde ainda não é conhecido, entende? Porque Jesus falou, ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho. Depois de 2000 anos, ainda temos milhões de pessoas. E aqui é um lugar mesmo para descobrir, para conhecer. Se todo jovem sonha, não é, uma aventura, ser um explorador, entrar num mundo que não conhece, e se um tem um pouco este desejo, que gosta, aí é o lugar. Seja de um ponto de vista também, que não falamos, mas imagina, de um ponto de vista assim ecológico, e também natural, de rio, de coisas, porque lá o ritmo, como falei, é 1-4, também nas viagens e tudo, mas isso, e também a natureza, etc., e o belo das tradições indígenas, que se um estuda um pouquinho de etnologia, de antropologia, de missiologia, porque é muito importante, porque eu escrevi também mitologia sobre os índios, esta parte aqui, que tem uma mina, um tesouro escondido, porque não é dizer, não são todos iguais. Também na Amazônia, como dizer a Europa, não é? Tem povos diferente do outro. Eu diria, se você tem gosto de entrar, de conhecer, este é o lugar. Obrigado, padre. Nada. E parabéns pelos seus 50 anos de sacerdócio e de missão. Poxa, como passaram rápidos.